Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo que Ele possa iluminar nosso estudo de hoje, agradecendo por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidade de aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E que assim seja. Graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Espíritos reencarnados como nós, de carne e osso. Nossos amigos desencarnados também que aqui se encontram, amparando, acompanhando. Cada um que está aqui. Nosso mentor dessa casa, Bezerra de Menezes. Pessoal que nos acompanha pelo Facebook, também sejam bem-vindos. Se o áudio estiver baixo, por gentileza, vocês informem aí que daqui eu consigo enxergar, certo? E aí a gente vê o que a gente pode fazer aqui, tá bem? Sejam bem-vindos também. Hoje, nós vamos dar sequência à obra Caminho, Verdade e Vida, de psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição será a questão 155. Lição 155. Mais uma questão abaixo. Ele vem por aqui, não é só? Ele vai para cá, você fala mais perto. Nesse daqui? Ou esse daqui? Esse de cima, né? De cima. Esse aqui de cima. Então hoje nós vamos trabalhar a lição 155 da obra Caminho, Verdade e Vida, que é entre os cristãos. CVC, Caminho, Verdade e Vida, para ficar mais fácil para a gente trabalhar, a gente abrevia. Essa obra, Emmanuel, ele traz dessa forma, né? Ele esse livro aqui, quem não conhece, Caminho, Verdade e Vida, e ele sempre traz uma passagem evangélica, né, a passagem bíblica, e depois, abaixo da passagem evangélica, ele vai trabalhar, ele vai tecer essas ideias e seus comentários. Então, a passagem evangélica que Emmanuel escolheu para a lição 155 é aquela, e aqui são bem curtas as passagens. Mas entre vós não será assim. Mas entre vós não será assim. É a passagem que Emmanuel escolheu. Quem disse foi Jesus, certo? E está em Marcos capítulo 14, versículo 43. Então vamos ver o que Marcos, que Jesus trabalhou nessa questão, para depois ver o que Emmanuel teceu seus comentários sobre essa passagem, tá? É sempre bom a gente pegar a passagem na Bíblia para a gente entender o contexto dela. Por que Jesus falou isso? Então está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 43. Mas vamos começar um pouquinho do início. A ambição dos filhos de Zebedeu. Começa assim. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que te vamos pedir. Eles chegaram para Jesus já fazendo um pedido para ele. Ele perguntou: Jesus, que quereis que eu vos faça? E eles responderam: permite que nos sentemos na tua glória, à tua direita, e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse:
não sabeis o que estáis pedindo. Jesus falou para os dois, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles estão pedindo só benefícios. Mas e os sacrifícios para chegar lá? Jesus está falando para eles. Ou ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Responderam os dois, podemos. A gente aguenta. Jesus então lhes disse, sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo que eu vou ser batizado, sereis batizados. Mas o sentar à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles para quem foi preparado. Sabe que Jesus, ele era justo, acima de tudo, ele era bondade, sim, mas ele era justo. E ele seguia uma lei universal, que é a lei de causa e efeito. Então não é porque eu pedi para Jesus que eu vou sentar à direita dele, que ele vai me colocar sentado à direita dele. Ele vai primeiro olhar a balança. O que o Nilson fez? Se o Nilson passa na balança, ele vai sentar. Quando os outros 10 apóstolos ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Mas por que eles estão pedindo isso? Que audácia, né? E olha, os 10. Jesus então os chamou e disse, sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os grandes, e seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós deve ser assim. Entre vós deve ser assim, mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro, que vos seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Estão reclamando do volume ainda. O pessoal do Facebook está reclamando então, que já é a segunda vez que eles não conseguem ouvir. Está tão pertinho de mim. Esse aqui. Acho que é isso aqui. Calma. Isso. Pessoal, agora vocês estão ouvindo? Me dão um feedback aí, por gentileza. A gente teve um lapso aqui, esqueceu de conectar o cabo. Vou dar prosseguimento. Então essa é a passagem bíblica. Foi daqui que Emmanuel tirou esse pequeno pedaço. Entre vós não será assim. Agora vamos entender como que Emmanuel vai trabalhar essa pequena passagem evangélica. Porque Emmanuel ele é direto, né? Eu acho que mais que direto que ele, só mesmo a Joana de Ângeles. Eu tenho medo da Joana de Ângeles. Não sei vocês. E aí, Emmanuel começa assim. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Olha como é que começa. Então, desde as eras mais remotas, a idade do bronze, a idade antiga, clássica, né, a Grécia, Roma, ou a oriental, Egito, toda aquela região da Pérsia, trabalham os agrupamentos religiosos para a obtenção de favores celestes. Ou seja, eles ficam pedindo só para ter favores, nos momentos mais difíceis. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes assim, todos aqueles que acreditavam numa força divina, né? Além. Então, crente nesse sentido. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas nos dias felizes.
Olha o que Emmanuel diz. Deus era compreendido apenas nos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Eles acreditavam que as tempestades, as doenças, vinham de gênios, de espíritos maléficos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio da fé jamais será o da conquista fácil, de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida. É aqui que entra essa passagem. Então, entre os novos cristãos, não vai ser como era antes, como ele começa lá nas eras mais remotas, trabalhava os agrupamentos religiosos para a obtenção de favores celestes. Não, com vocês não vai ser assim mais não. Agora os cristãos, os novos crentes, os cristãos, não vão trabalhar só no momento em que vocês tiverem que pedir algum favor para Deus, porque vocês estão passando por necessidade, não. Vocês vão trabalhar no íntimo de vocês, sem aquela ritualística exterior, e trabalhar com o próximo. Então, por isso que ele fala, entre vós não será mais assim. Isso passou. Agora é outra forma de crer em Deus e de evoluir como espírito. Então, Emmanuel continua. A maior lição dos mestres, é a de que, em vez de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constituem-nos obrigação primária entregarmos-nos, humildes, aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Então, esse é o comentário de Emmanuel, que ele vem tecer em cima dessa passagem bíblica. Então, vamos mais ou menos fazer um resuminho de interpretação do que Emmanuel quis trazer para a gente. Quem que eram os crentes antigos, que quando ele começa, né, lá nos tempos mais remotos e tal, quem que eram esses crentes antigos? Deus, ou os deuses da época, porque politeísmo era a regra, até vir Moisés, né, e colocar a ordem, que era muito rebelde o povo. A gente trabalha assim que a primeira revelação, Moisés, pode se chamar também de a primeira revelação da ordem, porque vem trazer a ordem no recinto. Tanto é que os 10 mandamentos, o decálogo e o Pentateuco têm um forte cunho jurídico, normativo, de regras, dever ser. Ele vem trazer isso, a pôr ordem. A segunda revelação, que é Jesus, nós podemos trabalhar, que é a revelação do amor. Ele não vem desconstituir o que Moisés fez, ele vem apenas aprimorar, complementar e dar um novo sentido. E ele traz um amor, um Deus que é amor, que antes era um Deus juiz, imperador, não é isso? Vingativo. E a terceira revelação da doutrina espírita seria, então, a revelação do esclarecimento. Então, nessa época ainda, era muito antes disso. Era o politeísmo, eram deuses. E ele só era Deus, ou os deuses só eram lembrados nos momentos de tristeza ou necessidade. Só. Ah, teve uma tempestade, então vamos levantar um obelisco, vamos montar um templo, vamos matar o cordeiro, vamos sacrificar um cordeiro, uma vaca. Pronto, fez isso, já resolveu o problema. Bora para casa, pronto. Havia uma negociação para com os deuses ou para com Deus. Matou um cordeiro, pronto. O sangue dele lavou todo aquele problema ali. Faziam orações, jejum de alimento, porque jejum de palavra, de falar mal do próximo, do outro, não faziam não. Sacrifícios de animais ou construção de templos ou monumentos. Então era assim que eles resolviam a questão, a relação com os deuses ou com Deus.
O importante eram os rituais exteriores para saciar o difícil e humano temperamento de Deus ou das divindades em geral. Deus ele era visto como ser vingativo. Até Moisés ele trouxe um pouco essa imagem que era para pôr ordem, era para controlá-los. Não adiantou, ele foi lá no monte, desceu com o decálogo nas mãos, com os 10 mandamentos, só que ele chegou, a bagunça que ele se deparou, eles fizeram um bode de ouro e começou a adorar esse bode. Não adiantou, eles viram o fenômeno e não adiantou. Eles não estavam preocupados com a reforma íntima. E se precisasse, era só ele sacrificar um cordeiro que estava tudo certo. Era isso, já resolvia o problema. As provas e as expiações, ou seja, toda aquela problemática que eles passavam, seja climáticos, geográficos, geológicos, ou seja, pessoal mesmo, humano, problemas humanos, sempre eram relacionados aos caprichos do divino, e não como consequências de seus próprios atos pela lei universal de causa e efeito. Então, Afrodite, não foi com a cara daquele casal, dava um jeito de separá-los. Diana, que era a deusa da caça, dava um jeito lá de o povo não conseguir caçar mais, então morria de fome. A deusa da agricultura, jogava na seca e pronto. Por quê? Porque eles não adoraram ela direitinho, fizeram lá o altar de sacrifício para ela, então ela foi e vingou. Então era um Deus vingativo. E eles não relacionavam todos os problemas que eles passavam pelas ações deles, pelas próprias ações. Eles pintavam e bordavam, mas não relacionava isso aos problemas da vida. Lei de causa e efeito, é a lei universal. Vocês viram na passagem que nem Jesus falou, não, eu não tenho poder para te colocar à minha direita ou à minha esquerda, que isso depende de você. É o seu padrão vibratório, meu filho. Se o seu padrão vibratório for baixo, você não vai subir, não, você vai descer. É a lei da física. O que é leve sobe, o que é pesado desce. Isso é física. No Livro dos Espíritos, capítulo 2, tem a parte que fala dos sacrifícios, que Kardec ele vai perguntar essas questões para os espíritos, se era válido, né, aqueles sacrifícios que eram feitos e tal, sacrifícios humanos até. E aí os espíritos vão falar de maneira geral, tá, gente? Quem tiver curiosidade, pega essas questões 669 e 673, ela está explicando direitinho, e vai falar que não, e que ela era fruto da ignorância, né, falta de conhecimento do povo da época, que totalmente desnecessário. Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, salvo engano, que ele conta que Jesus, quando era pequeno, e ele ia em Jerusalém, tinha que ir lá em Jerusalém, teve que ir lá por conta do censo, e teve que ir lá em Jerusalém, uma cidade maior, ia que tanto de gente, e ele vendo aquele sacrifício, ele ficava horrorizado. Sacrifício de animais, né? Ele ficava horrorizado com aquilo. Ele não entendia o porquê daquilo. Então, quem tiver curiosidade, Kardec ele trabalha essa questão nessas questões. E agora os novos crentes, que Emmanuel vem trazer aqui, né, que vocês, agora cristãos, não vão fazer como os antigos faziam, os antigos crentes faziam. A abolição dos rituais exteriores e de negociação com Deus. Não adianta, sei lá, está todo aparamentado e tal, limpinho, falar que ama a Deus, que ama a família, fazer os sacrifícios, mostrar para o povo que está sacrificando um animal lá e tal, mas depois chegar em casa, só brigar, só resmungar, ser sem educação com a esposa, com os filhos, não adianta nada. É o hipócrita que Jesus fala, os fariseus, hipócritas. Por fora vocês reluzem, mas por dentro são podres. E acabou essa questão de negociação. Minha filha está doente, então eu vou lá e mato um cordeiro. Negocia com Deus. Deus, vou negociar, eu vou matar aqui um cordeiro e você sara minha filha. Não. Eles não entendiam a lei de causa e efeito. A abolição também do Deus antropomórfico. Então a gente pode também entender Deus como sendo o quê? Uma energia suprema e cósmica, soberanamente justo e bom,
presente em tudo e em todos. Não é caprichoso nem vingativo. Essa é a grande diferença daquele Deus mosaico, que Moisés teve que trazer, como eu disse. Teve que trazer esse Deus para tentar controlar o povo. E Jesus, na segunda revelação, ele desconstitui essa figura de Deus, juiz, imperador, vingativo. Não possui sentimentos humanos de baixa vibração. Então, Jesus ele vem trazer aquele Deus que é Pai, que ele é misericordioso, ele é justo, ele é bom. Ele não é vingativo. Mas mas minha vida está acontecendo esse tanto de problema, agora eu estou doente, minha família está doente e tal. Deus, por que Deus fez isso comigo? Não, foi Deus não. Nós espíritos já sabemos o motivo. Lei de causa e efeito, você não sabe o que você fez lá atrás e tal, né? É resgate. Provas e expiações como resultado da lei de causa e efeito. Isso é uma novidade. Jesus não trouxe a parábola do semeador? A gente planta o que a gente colhe o que a gente planta. Exceto o milho, né? Que a gente vai lá e pega na plantação. Mas a regra é essa, gente. Edificação dos templos internos, sustentados não de colunas de mármore, que antigamente era praxe construir templos para os deuses, mas sim da caridade, fraternidade e amor. Então Jesus traz uma revolução totalmente diferente da época. Deus sempre deve ser lembrado, principalmente nas horas felizes, porque antes não era assim. Deus ou as divindades eram lembrados só no momento de necessidade. Essa figura a gente pode mais ou menos ter uma noção de como era o ministério de Jesus. Ele é um homem que está aparamentado com todas aquelas vestimentas, ele se mostrar superior aos outros, com joias, anéis, como era praxe usar na época, né, os doutores da lei do templo. Não. Ele sentava no chão, no meio da grama, nas pedras, para passar a boa nova para os seus discípulos. Ele sentava com as crianças do lado, assim, dava atenção para as crianças, conversava com elas. Isso aqui não existia na época. Um doutor da lei, um doutor do templo, não fazia isso aqui não. Jamais. Um doutor dá atenção para uma criança. E Jesus fazia. Então, por isso que ele vem simplificar. Jesus, ele simplifica o processo. Não precisa de questões complexas para você se conectar com Deus. Nós falamos que o Papa também é chamado de pontífice. O que é um pontífice? Ponte. Pontífice é ponte. Significa ponte. Mas só ele, ou só quem fez cursos e cursos, teologia, seminário, pode ser ponte? Não. Todos nós somos pontes. O problema é que a gente constrói a ponte só até a metade do caminho. Nós não constrói até o final. Ele disse, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, e poderão fazer o que eu faço e muito mais. A evolução do espírito, simples e ignorante, para se tornar um espírito crístico. Olha a proposta da doutrina espírita. Então, essa interpretação que nós podemos tirar do que Emmanuel vem trazendo na lição 155 é que Jesus quer simplicidade para os novos crentes, que somos nós, os cristãos. Nós temos o poder, sim, de conectar com Ele, de conectar com Deus, de sentar à direita de Jesus, como Tiago pediu.
mas tem que ser por nosso próprio mérito. A evolução do espírito se opera por meritocracia e não por indicação. Isso existe aqui, plano físico. Plano espiritual, isso não existe não. Quem indica, isso não existe não. E, gente, todas essas questões que a gente trabalha de Emmanuel, nesse próprio livro, no prefácio, ele vai trabalhar a questão da interpretação. O próprio Emmanuel fala, ele vai interpretar as passagens bíblicas, mas a interpretação dele não é a única e nem a última. Pode haver outras interpretações, dependendo do contexto que a pessoa está lendo, ou dependendo até da evolução do espírito. Ele vem trabalhar isso. Então, eu, lendo, estudando, tive essa interpretação. Mas qualquer um de vocês, se pegar esse livro e ler, pode ter outra interpretação e está errado? Não. Contanto que a passagem bíblica te faz modificar a forma de ver o mundo, de se relacionar com o próximo e se melhorar como pessoa, a interpretação está válida. O próprio Emmanuel fala isso. Porque a gente fala, não, Emmanuel falou aqui, então é isso aqui que a gente tem que seguir. Não, o próprio Emmanuel fala, não. Eu estou tecendo as minhas ideias do que ele entende aqui. O Emmanuel é um espírito, né? Não precisa nem falar. Então é questão de interpretação para o momento. Quem tiver interesse, tá? Então o que eu estou falando aqui também pode ser complementado, retificado, consertado. Tá bom? Antes de passar para o aviso, eu vou ler, deixa eu voltar porque vocês vão ler, vocês são teimosos. Eu vou ler um caso do Chico, bem curtinho, que vai trabalhar muito essa questão do cristão, do que é ser cristão. E é justamente o Emmanuel que vai dar a explicação para o Chico. Olha que legal. O título desse caso é "Que seria da pedra sem um martelo?". Na sua profissão de serventuário público, o Chico, certa vez, foi visitar um companheiro que residia a alguns quilômetros além de Pedro Leopoldo. O companheiro, intempestivamente, o recebe com 2 pedras na mão. Xinga-o a valer. E, quando Chico tentava responder, para você ver, se Chico já ia responder uma agressão, imagina a gente, né? Delicadamente, Emmanuel intervém dizendo-lhe: não diga nada. Exemplifique a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. Ele sofre do fígado e há dias que vem sentindo cólicas hepáticas. Não revide a insultos e a exacerbações. Ele precisa exteriorizar os venenos que lhe estão na alma e no corpo. E você, de limiar-se, apurar-se e burilar-se, silenciando-se. E com um sorriso doce, o bondoso mentor rematou o assunto com essa pergunta: ademais, que seria da pedra sem o martelo? Que seria da pedra sem o martelo? Porque para quebrar a pedra, que é dura, como a nossa cabeça que é dura, é preciso do martelo, para ser lapidada. Essa exemplificação de cristão, do silêncio, que o silêncio pode ser uma grande caridade, é o que a gente pode entender de que não adianta eu ser cristão, falar eu sou cristão, ou eu sou espírita, e não praticar. É a mesma coisa de você ler a bula do remédio e não tomar o remédio. Não adianta. São 2 avisos, né? São 2 projetos muito bons que viraram programas aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes. E eu vou avisar os 2 para vocês terem conhecimento. Às vezes não viram, né? No Facebook os avisos. Esse primeiro aqui é o estudo do Evangelho ao simples de oração,
que foi idealizado pelo nosso irmão José de Souza. Ele é publicado, né, é ao vivo, aos domingos, meio-dia, ao vivo, tá, gente? Que é quando os ponteiros do relógio apontam ao infinito. Interessante isso, né, Zé? Eu achei muito interessante. Da elevação. Vamos juntos trilhar esta seara de aprendizagem, tirando 20 minutos para aprender e refletir sobre o Evangelho de Jesus. Então, aos domingos, meio-dia, vocês podem estar no Facebook, né, Zé? Eles vão conseguir visualizar. O Zé vai estar lá ao vivo, se Deus quiser, passando o Evangelho para nós. E o outro projeto que saiu do papel foi a criação do canal no YouTube, do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Se vocês digitarem assim, vocês vão conseguir encontrar. Que é uma outra ferramenta para publicação e divulgação da doutrina espírita. E foi criado também o programa Fonte Viva, que é um espaço para leitura e meditação singela sobre as obras que compõem essa coleção. Fonte Viva é a coleção, tá, gente? E ela é composta pelas obras Caminho, Verdade e Vida, a primeira, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Então, nós vamos tentar trabalhar todas elas. Começando pelas lições do Caminho, Verdade e Vida. Lá já tem um vídeo publicado da lição primeira, o tempo. Então, é isso. Alguém complementar, retificar alguma coisa? Eu queria que você pudesse comentar sobre essa passagem. Nosso irmão ele trouxe uma senha 7, com um comentário atrás. Compreender constantemente, trabalhar sempre, descansar quando se mostre necessária a pausa de refazimento, parar nunca. Interessante que na primeira lição do livro, Caminho, Verdade e Vida, intitulado O Tempo, a gente pode aproveitar muita coisa dessa passagem, porque lá Emmanuel vai trabalhar a questão do tempo que a gente perde na reencarnação. E ele fala aqui, ó, parar nunca. Momentos de refazimento, sim. Mas a gente não pode parar. Tem que aproveitar o tempo em coisas salutares para o nosso corpo físico e corpo espiritual. Porque muitas vezes a gente pensa que a Terra, né, é um parque de diversões, a gente vem cá só para divertir. E esquece o compromisso para com a nossa família e para com Deus. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas você consegue. Coisa simples, nós já trabalhamos aqui. Ser cristão é simples. A gente acabou de trabalhar essa questão aqui, ó, de Jesus. Ser cristão é simples, são as pequenas gentilezas do dia. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, de forma educada. Apanhar uma coisa no chão que o outro deixou cair. Então, compreender constantemente o trabalho de um cristão. Trabalhar sempre. Trabalhar no caminho do bem. Respeitando o nosso corpo físico, biológico, que também isso é caridade. E o próximo, descansar quando se mostre necessário a pausa de refazimento. Temos que descansar sim. Principalmente o nosso espírito, ele faz a emancipação da alma quando a gente dorme. Ele precisa sair do corpo, às vezes, toda noite, né? Às vezes não, toda noite, para refazimento. Parar nunca. E Jesus disse, meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Vamos seguir essa lição de Jesus e dessa passagem de Emmanuel. Vamos para a oração final de encerramento. Vamos serenar nossos pensamentos. Vamos meditar um pouco no Jesus, naquela imagem que estava agora há pouco aqui na tela, aquele Jesus simples, andando com aquela túnica
um pouco suja, porque não ligava muito com essas questões de aparência, não. Com seus discípulos, no meio dos jardins, dos campos, com os pés descalços, sentindo a terra, as energias da terra, apontando para o céu e falando para os seus discípulos: é lá. A vida é lá, não é aqui. Lá é o reino. E vocês têm que fazer por merecer. Não estou exigindo que vocês sejam santos. Eu ia pedir mais. Esse planeta não está pronto. Ele não é próprio para formar santos. Mas o caminho está trilhado. Basta vocês seguirem. Se não conseguir seguir pelo meio, mas vá pelas margens devagarzinho. Porque o final, ele vale a pena. As bem-aventuranças. Façam com os outros o que você queira que eles façam com você também. É isso. Esse é o caminho. Que assim seja. Graças a Deus.